Pessoal, boa noite a todo mundo. A gente vai dar continuidade às nossas discussões dos temas contemporâneos de economia do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, eu convidei o Mauro Sérgio Figueira. O Mauro foi egresso da nossa... O Mauro fez uma entrada diferente. Ele foi meu aluno lá em Foz do Iguaçu, na Faculdade Anglo-Americana, e ele já cursava... Estava no segundo ano lá, né, Mauro? Quando você veio para cá? Isso, segundo ano. Fui para a DD no terceiro ano. Aí o Mauro veio no terceiro ano para cá, então ele entrou um pouco com a turma da segunda, um pouco com a turma da terceira turma, né? Ficou aí um pouco mesclado nos aproveitamentos. E foi meu... Não, foi meu orientando de iniciação científica. Fez a monografia comigo, já trabalhando temas de economia política internacional. Depois fez o mestrado dele na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de Relações Internacionais, também nessa área de economia política internacional. E agora está no doutorado em ciência política na Unicamp, também aí dando continuidade à mesma agenda de pesquisa que ele deve apresentar para vocês já já. E aí a ideia é que a gente possa bater um papo sobre, dentro daqueles 4 grandes temas que eu pensei e apresentei para vocês no início da nossa disciplina, a discussão sobre a formação de políticas de preço dos combustíveis, principalmente aqueles que nos afetam mais diretamente, que afetam o nosso bolso e a inflação do país mais diretamente, gasolina e diesel, mas a gasolina sobretudo, e uma discussão mais ampla sobre as políticas adotadas nos últimos anos pela nossa principal empresa da área aqui no Brasil, que é a Petrobras. Então a ideia que o Mauro vai apresentar é uma discussão disso tudo dentro dos marcos da economia política internacional, dentro dos marcos das relações internacionais, mas sempre tentando fazer essa conexão com a economia nacional, com a economia brasileira e com os temas aí mais presentes. Então, Mauro, fica à vontade para compartilhar a tua visão, tuas perspectivas, tuas análises sobre o tema. A gente tem feito essa apresentação mais direta, sem intervenções durante, e aí depois a gente abre para o pessoal ir fazendo questões e colocando aí outras propostas para você. Beleza? Beleza, obrigado. Já adiantando um agradecimento pelo convite, eu fico bem feliz de estar voltando ainda individualmente a GD. Sempre que o Hermes tem oportunidade, ele chama para a gente fazer alguma pergunta, banca, alguma coisa assim, então já fica o agradecimento. Então, boa noite, pessoal, é bom ver vocês aí. Agora eu estou desse lado, desse lado aí do lado de vocês, agora eu falando desse lado, né, do lado da mesa do professor. Então, a proposta, a ideia, né, como o Hermes já falou dessa apresentação, o que eu pensei foi uma coisa que eu sempre quis fazer, que é dar às pessoas que ainda não conhecem o tema uma aproximação básica desse tema. A coisa mais introdutória e mais básica sobre esse tema, que é preços do petróleo, preços internacionais do petróleo, por um lado, petróleo bruto, e preços dos combustíveis no Brasil. São 2 coisas que a gente vai, pedagogicamente, né, só que na nossa apresentação, separar, mas na realidade, obviamente, estão conectados. Então, eu sempre quis fazer uma apresentação, uma fala, que introduzisse mesmo, porque muitas vezes a gente sai da faculdade, ou até analistas dos jornais, não dão essa introdução, ou sequer, muitas vezes, conhecem o básico do assunto. Então, eu sempre quis fazer essa fala desse jeito, é isso que eu vou apresentar aqui agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu só vou fechar minha câmera para poder ficar mais
Fechou a câmera, você saiu, né? Grande Mauro Sérgio. Vou nem comentar nada. Nem vou comentar. Sua cara diz tudo. Vai lá. Então vamos lá. Eu vou dar início, então. Compartilhar a tela. Beleza, estamos vendo bem. Bom, beleza. Então vamos lá. A minha apresentação, como eu já disse, vai ser em duas partes. Primeiro, o mercado, os preços internacionais do petróleo bruto, por um lado, e os preços dos combustíveis, por outro lado. Então, a respeito dos preços do petróleo bruto, a gente tem que primeiro ver o seguinte: os tipos de petróleo. Eu coloquei aqui reservas globais, mas depois eu tive que tirar um monte de coisa da apresentação, porque estava um pouco longo. Então, primeiro a gente tem que ver os tipos de petróleo, depois os agentes do mercado internacional e as instituições do mercado internacional do petróleo. E depois, na parte 2, a gente aprofunda. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai se aproximar desse assunto é os petróleos ao redor do mundo são diferentes. O petróleo não é uma coisa homogênea nas diferentes bacias sedimentares ao redor do mundo. O petróleo tem duas características principais. A primeira é densidade e a segunda é teor de enxofre. A densidade, que em inglês se chama de gravity, né? A densidade é medida nisso aqui, graus API. Não se preocupem muito com a terminologia, que o que mais importa para nós é isso aqui. O petróleo ele é dividido em leve, extra leve, médio e pesado. Essa é a primeira característica importante do petróleo, a densidade dele. E a segunda é o teor de enxofre, quantidade de enxofre por massa do petróleo. Por que essas duas características são tão importantes aqui? Porque elas definem o valor do petróleo, o preço do petróleo. Quanto mais leve for o petróleo, mais valorizado, porque é mais fácil retirar um petróleo mais leve. O petróleo mais leve ele passa por um processo de refino muito mais fácil. Então, ele gera combustíveis refinados de maior valor agregado. Então, esse petróleo mais leve é mais valorizado e esse petróleo pesado é relativamente menos valorizado. Só para dar um exemplo, uma ilustração, por exemplo, o petróleo extraído pelo Brasil no pré-sal, ele é, em média, de 28 graus API. Ou seja, é um petróleo de médio para leve, quase tocando ali no petróleo leve. Então, o petróleo extraído no pré-sal é de alta qualidade. É um petróleo barato de se produzir e de alta qualidade. Então, essas são as duas características do petróleo. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai tratar desse tema, porque a característica do petróleo define o seu valor e, por consequência, claro, o seu preço. Então, vamos passar agora a ver os agentes do mercado internacional. Eu costumo separar os agentes entre empresas e países. Mas eu vou falar aqui só de alguns dos países para a gente fazer essa introdução. Então, primeiro, países importadores de petróleo bruto, países exportadores e países consumidores. Claro que todos os países são importadores, todos são exportadores, então todos são consumidores, mas vamos ver os principais aqui. Começando pelos países consumidores, o consumo bruto de petróleo de cada país. Então, eu coloquei aqui para você, depois, claro, para poder rever, né? Mas uma tabela com os 15 maiores consumidores de petróleo bruto no mundo. Isso aqui é importante para vocês se acostumarem com o nome dos países, né? Quem são os personagens, né? Então, está lá na ponta do consumo dos Estados Unidos, há muitas décadas os Estados Unidos estão nessa posição. A China, que vem crescendo muito desde 1993, desde
1990, mais específico, a Índia. Então, esses são os principais consumidores, né, de petróleo bruto do mundo. Então, vocês podem ver que os Estados Unidos sozinhos consomem 20% do petróleo, China 15%, eu coloquei aqui um agregado. O azulzinho. O azulzinho são os Estados Unidos mais China, muito novo. E olha só como os Estados Unidos e China aqui no plano mundial, né? Estados Unidos e China, quase metade do petróleo mundial. E aí eu coloquei aqui um agregado para a gente ver por continente, né? A Ásia, 50% do mundo. Quase 50% do petróleo do mundo é consumido por países da Ásia. Pode ver aqui China, Índia, Japão, Rússia. Olha o Brasil como grande consumidor. Né? Essas coisas são para vocês terem primeiro uma familiarização com os agentes do mercado nacional de petróleo. Vamos ver agora os importadores de petróleo bruto. Essa tabela aqui, de 15 maiores importadores, ela é um pouco diferente da tabela dos consumidores. Por quê? Porque agora aparece a Alemanha, a Itália, aparece a Europa Ocidental, aqui na ponta dos 15 maiores importadores. Esse dado, 10 mil barris por dia, então 10 milhões de barris por dia no caso da China, 11 milhões de barris por dia nos Estados Unidos. De novo, Estados Unidos e China como maiores importadores do mundo. Sozinhos, Estados Unidos e China, quase metade das importações de petróleo no mundo. E agora, os exportadores, com a tabela de exportadores, também a tabela de importadores. Aqui a gente encontra já países familiarizados com isso, com esse tema. A Arábia Saudita há muitas décadas já em primeiro lugar, como o maior exportador. Rússia também. Mas assim, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, que são os países do Golfo Pérsico, são grandes exportadores, né, de petróleo global. E aqui a gente pode ver pelo gráfico, a Arábia Saudita 15% do petróleo mundial. Enfim, depois recomendo vocês voltarem aqui para se familiarizarem com essas diferenças. A gente pode ver aqui o resumo, né, entre os exportadores da Arábia Saudita, marcar aqui a Arábia Saudita e outros países do Pérsico, Rússia, que também está há muitas décadas como a ponta desses exportadores, basicamente isso. E Canadá e México também estão nessa ponta. Os importadores, olha só, China, Estados Unidos e Índia, como a gente viu, são grandes importadores mundiais de petróleo. A gente viu lá na outra tabela. Coreia, o Japão também e Europa Ocidental. A Europa da OCDE, basicamente. Consumidores, e aqui aparece o Brasil, né, como um dos grandes consumidores mundiais de petróleo. O Brasil é um grande consumidor, mas não é um grande importador de petróleo mundial, porque o Brasil é um grande produtor de petróleo. Então, esse é um resumo dos principais agentes, principais países, nas principais marcas desse assunto. Vamos ver agora as principais instituições do mercado internacional de petróleo. Eu coloquei aqui o OPEP, mas depois eu tive que tirar também por questão de tempo, então não vou poder falar sobre a OPEP. Para poder focar no mercado financeiro do mercado internacional do petróleo e nos sistemas de precificação do petróleo, que o sistema de precificação é uma instituição do mercado internacional de petróleo. Vamos começar então pelo sistema financeiro. Para ter essa primeira aproximação, vamos dividir o mundo, o petróleo, o mercado internacional do
petróleo em duas partes, em duas grandes partes. Um mercado físico do petróleo, commodity mesmo, física, e um mercado financeiro do petróleo, um mercado de produtos financeiros ou contratos financeiros que representam barris de petróleo. Contratos financeiros que têm o nome de barris de petróleo. E para a gente entender a conexão entre o mundo físico do petróleo e o mundo financeiro do petróleo, a gente tem que aprender essa palavrinha em inglês. Por que essa palavra está em inglês? Porque muitos textos de pesquisa de brasileiros, muitos textos de pesquisa de gente que escreve em inglês, muitas vezes na mídia, nos jornais, a gente vai ver essa palavra. Mas é preciso entender o que ela significa no mercado financeiro, em especial no mercado de commodities. Então, hedge, eu peguei lá no dicionário. Hedge nada mais é do que uma cerca, uma fileira de arbustos, fazendo aqui uma cerca de árvores, uma cerca que você cerca o seu território para proteger o seu território ali com arbustos, árvores, etc. Então, tem aqui na definição do dicionário, cercar ali tá, para proteger o seu território contra riscos externos. Nas finanças, a palavra hedge assume um significado parecido, que é de proteção contra riscos. Então, o hedge nas finanças, você toma uma posição e simultaneamente aposta no contrário, contra a própria posição, evitando riscos de perdas associados à posição original. Depois eu vou tentar mostrar exemplos práticos disso, para a gente ter mais claro. Então, no mercado de commodities, desde os anos 70, vamos ver juntos aqui. Bens físicos, soja, milho, minério de ferro, petróleo, bens físicos, principalmente commodities, mudam de preço o tempo todo, especialmente após os anos 70. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas vocês vão ver depois como o mundo das commodities ficou mais volátil depois dos anos 70 e por que isso aconteceu. Então, o hedging nas finanças nada mais é que uma proteção contra a volatilidade de preços no mercado de commodities, ou mais especificamente no mercado físico de commodities. Então, o que acontece? Eu elaborei aqui uma pequena ilustração um pouco grosseira, que é o hedging, para a gente tentar entender. Tem várias formas de hedging, várias ferramentas, tem coisas das mais mirabolantes, formas de hedging, mas eu tentei dar uma ilustração. Vamos ver como que funciona. Então, digamos que eu precise de um saco de milho a um preço X para uma data X. Então, eu faço lá um contrato, compra e venda de uma saca de milho por $30 na data de hoje, 28 de julho, para entrega daqui a 15 dias. Se eu não fizer hedging, ou seja, se eu não fizer uma proteção contra a volatilidade de preços, daqui a 15 dias pode ser que o preço da saca de milho seja $5, ou seja, $5 mais barato do que eu paguei há 15 dias atrás. Sem o hedging, eu teria perdido, entre aspas, perdido $5, eu teria deixado de comprar a saca de milho mais barata, $5. Então, isso sem o hedging. Então, eu posso me proteger contra essa volatilidade de preço fazendo hedging. Um exemplo desse seguro, um exemplo de hedging. Eu compro o milho e, ao mesmo tempo, eu faço um contrato de aposta. Eu aposto que daqui a 15 dias, aposto $5, que o preço do milho vai cair 16% daqui a 15 dias. Então, com isso, eu gasto R$35, 30 no $5, 30 na saca de milho, 5 no hedge. E se o preço do milho realmente cair, eu vou ter ficar no 0 a 0, né? Coloquei lucrado aqui entre aspas, mas vou ter ficado no 0 a 0. Só que pelo menos eu terei me protegido contra essa queda de preço. Então, essa é só uma ilustração um pouco grosseira de hedging, mas é basicamente isso que acontece no mercado financeiro associado ao mercado físico de commodities. No mercado
financeiro existem feiras para esses contratos de hedge, existem as bolsas de futuro, bolsa de contratos de futuro, depois eu vou explicar o que são esses contratos de futuro. Então, vamos começar vendo as duas grandes bolsas, que são nada mais, nada menos do que feiras de compra e venda de contratos de futuro. Os contratos de futuro são as principais formas de hedge no mercado financeiro para se proteger da volatilidade do mercado financeiro. Então, a primeira grande feira, estou chamando de feira porque é realmente uma feira, mas é bolsa de futuro, né? Tem a bolsa de valor, a bolsa disso, isso aqui. Essa bolsa aqui é uma bolsa de contratos financeiros, ela se chama Intercontinental Exchange, ou ICE, né? Fica em Londres e negocia majoritariamente contratos de futuros em petróleo. O principal contrato de futuros negociado lá na ICE, que na verdade, um site, né, uma plataforma, onde tem lugar físico, mas hoje em dia não se negocia mais se negocia pela internet, como a gente pode imaginar. Então, o principal contrato negociado lá é esse aqui, o Brent ICE Futures. É um contrato de futuros chamado Brent ICE. Por que Brent? Porque Brent é o nome do tipo de petróleo exportado pela Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha exporta petróleo e o petróleo que eles exportam é o chamado Brent. Então, eles fizeram um contrato futuro representando esse óleo Brent, que é esse contrato aqui. Ele hoje deve estar no patamar de aproximadamente $100 por barril, e é muito importante esse instrumentinho financeiro aqui, é extremamente importante para o mercado financeiro, o mercado global, todo o mercado de petróleo. Eu coloquei até em maiorzinho aqui, que esse contrato forward, porque o Brent é realmente mais importante do que o forward. E a outra bolsa, ou a outra feira, né, contratos é a NYMEX, que é a New York Mercantile Exchange, fica em Nova York. Então são aí as duas grandes bolsas de futuro. Eu coloquei até aqui a logo, né, de cada uma para a gente ter essa familiaridade. E lá nos Estados Unidos, as bolsas negociam esses dois principais contratos aqui, WTI e o ASCI. Cada um deles se refere também a um tipo de petróleo produzido nos Estados Unidos. Esse aqui é o West Texas Intermediate, que é um tipo de petróleo do Texas. Isso aqui é um índice de petróleo com um teor de enxofre específico, esse ASCI. Então, esses contratos de futuros representam petróleos específicos. Isso aqui é muito importante, depois eu vou falar mais especificamente, muito importante para o mercado global de petróleo, porque esses contratos aqui são as referências da precificação do petróleo internacional. Uma última agência do mercado internacional de petróleo é esse tipo de agência aqui. Vamos ver o que está escrito aqui. Agências de avaliação de preços. O que é isso? As agências de avaliação de preços são centrais no mercado de petróleo, pois determinam o preço básico de alguns contratos financeiros, de alguns tipos físicos de óleo e de alguns combustíveis. Essas agências aqui nada mais são do que um grupo, uma empresa que fica ligando, telefonando os agentes. Por exemplo, você aí, fulano, quanto você vendeu o seu contrato, não, mas o forward? Por quanto você vendeu o seu forward hoje? Portanto. Por quanto você comprou o seu WTI hoje? Comprei e vendi por tanto. Então, eles reportam essas agências aqui, são responsáveis por reportar os preços médios que eles encontraram nas negociações dos contratos. Então, elas são centrais para definir os preços dos contratos. Por exemplo, o Brent Forward, o preço dele é definido pelas agências de preço, de reportagem de preço, e o Brent Forward determina o preço
do barril, do future. Então, uma coisa está relacionada à outra. Essa é a grande importância dessas agências de avaliação de preços. Coloquei aqui as LACs, por exemplo, que esse é o nome mais tradicional, só que hoje eles mudaram o nome para esse nome aqui, Global Commodity Insights. Então, se vocês forem pesquisar na internet, podem pesquisar por esse nome, ou simplesmente o nome mais tradicional, que é Global Commodities. E também a Argos, que é uma empresa de mídia, se eu não me engano, também faz essa reportagem de preços que determinam os preços do petróleo no mercado internacional. Vamos ver agora, rapidinho, os sistemas de precificação do petróleo, para a gente chegar no centro do debate dessa primeira parte. Então, basicamente, no mundo do petróleo, quem vende petróleo é que determina o seu próprio preço. Quem está vendendo petróleo diz qual vai ser o seu próprio preço. Só que a forma de determinação do seu preço é diferente ao longo das décadas. Então, a gente teve o primeiro sistema, que foi um sistema de preços publicados. Esse é o nome do sistema. Sistema de preços oficiais, ou preços publicados. Vamos ler junto aqui. As empresas privadas publicavam preços oficiais de venda para o barril de petróleo. Isso durou de 1922, logo pós Primeira Guerra Mundial, até o início da década de 70. Então, as empresas privadas que atuavam no mercado internacional publicavam preços oficiais de venda do seu próprio petróleo. Só que isso mudou no começo dos anos 70. Preços publicados dois. Esse é o segundo sistema de precificação. Agora, os países, donos das empresas, que publicaram os preços oficiais de venda. Então, ocorreu a estatização das empresas privadas, os países estatizaram as empresas, os países exportadores de petróleo, que a gente viu no slide anterior, que passaram a publicar oficialmente o seu preço de venda. Isso durou do começo da década de 70 até a metade dos anos 80. Até que chegamos no sistema 3, o sistema de precificação por fórmula. É aqui que nós entramos no centro do nosso tema, aqui para a primeira parte. Porque esse sistema de precificação por fórmula é o que dura até hoje, de 1988, aproximadamente, até hoje. Vamos ler aqui o que quer dizer esse sistema de precificação por fórmula. Os países atrelam os seus preços aos principais contratos de futuros das principais bolsas de commodities. Então, Brent, ICE e ASCI são os exemplos de referências. Em seguida, adicionam um diferencial pela qualidade do óleo específico. Calma que a gente vai ver exemplos do que eu estou falando. Então, os países atrelam o preço do seu petróleo ao preço desses contratos aqui. Então, o Brent ICE e o ASCI, que são o preço disso vai determinar o preço do petróleo específico. Então, eu trouxe aqui um exemplo, uma ilustração. Primeiro, vamos ler o conceito. A fórmula, o sistema de precificação por fórmula. A fórmula não é nada, nenhuma fórmula mirabolante, não é uma coisa matemática difícil de entender. Consiste em adotar um petróleo como referência e atribuir um valor que reflita a diferença de qualidade do seu petróleo em relação àquele petróleo referencial. Então, está aqui a fórmula. O preço do meu petróleo vai ser o preço de um contrato de referencial, por exemplo, um contrato de referência, por exemplo, o Brent, aquilo lá que a gente mostrou atrás, mais o diferencial de qualidade do meu petróleo. Então, se o meu petróleo for um pouco melhor que o petróleo Brent, eu adiciono um diferencial positivo. Se ele for um pouco pior do que o Brent, menos valioso, mais pesado, mais enxofre, eu adiciono um adicional diferencial negativo, que é o que eu trouxe aqui nessa ilustração, por exemplo, da estatal petrolífera da Arábia Saudita. Então, digamos que, por exemplo, um cliente queira comprar petróleo lá da Europa
Ele vai ligar para a Ana e dizer: eu quero um barril do seu petróleo. Pronto. Eu vou usar o preço do contrato como referência e adicionar $2,10 para o petróleo leve se você está aí na Europa Ocidental. Então, você já pode imaginar, já deve estar imaginando que o preço do petróleo vendido para esse vai ser o preço do Brent. Deve estar, depois vocês podem pesquisar, deve estar diferente, né? E vai ser o preço do Brent mais o preço diferencial de qualidade leve da Arábia Saudita em relação ao petróleo Brent. É exatamente isso aqui. Então, nada mais é do que isso. Esse é o sistema de precificação por fora. E aí, a Arábia Saudita ela adota referenciais diferentes para cada cliente, cada região de comprador. Então, se o comprador está na Ásia, ele vai pagar um referencial, vai pagar um preço em referência a esse índice, que é o bairro. Se está na Europa Ocidental, vai pagar referência a esse, e na América do Norte, a esse aqui. Eu trouxe aqui um mapa de colorido, só para fechar esse tema, para ilustrar bem e ter certeza que vai ficar tudo. Então, a Arábia Saudita está bem aqui. E o petróleo da Arábia Saudita fica bem aqui no OPEC. Então, se a Arábia Saudita vende petróleo para esse cliente aqui, o referencial de preço vai ser esse índice. Se a Arábia Saudita vende petróleo para esse cliente, o referencial é o contrato Brent Price. Agora, se a Arábia Saudita vende petróleo para esse cliente, ela vai adotar esse índice. O preço vai ser a referência de cada um. Então é isso aqui, mais o diferencial. Não é uma coisa muito difícil de entender, mas claro que depois a gente pode tirar dúvidas, conversar mais sobre isso. Mas, basicamente, esse é o sistema vigente atualmente no nosso mercado internacional de petróleo. Passando então para a segunda parte, vamos ver agora os preços dos combustíveis no Brasil. A gente estava falando de petróleo cru no mercado internacional, agora combustíveis refinados no Brasil. Então, eu trouxe aqui uma primeira aproximação com alguns dados. Aqui, produção de petróleo no Brasil, a exportação de petróleo e a importação de petróleo. Vou falar lá. Esse gráfico aqui, eu trouxe só para ter uma primeira aproximação do assunto. A produção de petróleo no Brasil é crescente desde que nós descobrimos o pré-sal, lá em torno de 2007, 2006, que foi quando o pré-sal começou a entrar em produção. Então, o volume de produção do Brasil reflete a descoberta do pré-sal, e o volume de exportação crescente também reflete a descoberta do pré-sal. E aqui eu trouxe uma comparação entre 2 anos da origem do petróleo na fabricação nacional de combustíveis. Então, o Brasil fabrica combustível e de onde o Brasil tira esse petróleo. Então, a área escura aqui é petróleo tirado do próprio Brasil e a área clara é petróleo importado. Então, a gente pode ver que em torno de 10% do petróleo que a gente usa nas nossas refinarias é importante.
todo o resto é petróleo nacional. Aqui mais algumas desses gráficos vão por partes. Aqui eu trouxe a relação entre combustíveis importados. Aqui é o combustível final, aqui já não é mais o petróleo bruto, é o combustível já refinado. Então, por exemplo, a gasolina já pronta, né? A origem da gasolina. A área escura é a fabricação nacional de combustível, de gasolina, né, total, em 1.000 barris por dia. Então, aqui 2 milhões de barris por dia, 1,5 milhão de barris por dia. E aqui a área clara é a importação de combustível. Eu queria só chamar a atenção, aqui onde está a mãozinha 2015, aqui 2016. A partir de 2014, uma queda na fabricação nacional de combustíveis e, consequentemente, aumento relativo da importação de combustíveis, né, na nossa cesta de combustíveis. E é essa queda que desde 2014, 2015, né, até o ano passado. Então, a gente pode mais ou menos dizer que em torno de 30% a 25% do petróleo de fabricação nacional é importado. Né? Os importados correspondem a 25% a 30% da fabricação nacional. Aqui eu trouxe uma coisa muito importante para a gente discutir, que é isso aqui, o eixo X aqui, são as refinarias brasileiras, algumas refinarias. Então, o Brasil produz, né, obviamente, produz combustível e aqui. E esse gráfico é a relação entre a produção, a utilização de capacidade das refinarias e a área escura é a capacidade ociosa de cada refinaria no ano de 2019. Então, olha o tamanho de capacidade ociosa que as nossas refinarias mantiveram no ano de 2019. Por exemplo, pega essa aqui onde está a mãozinha, que só usou 50% da capacidade de produção de combustíveis. Né? Essa aqui é refato, só ainda usou menos, né? E aí assim por diante. Olha a Replan, que é a de Paulínia, deixou de usar em torno de 25%, 30% aqui, deixou de usar 40%, a Replan, né? Deixou de usar tudo isso, toda essa capacidade produtiva para produzir combustível. Então, reparem que há uma relação entre a capacidade ociosa das nossas refinarias em 2019 e a importação de combustíveis. Né? Aqui a área clara é a importação de combustíveis. E aqui a capacidade ociosa. Então, se a gente deixa de produzir combustível nacionalmente, a gente tem que suprir a nossa demanda com a área clara, esse gráfico, que é a importação de combustível. Eu fiz aqui, para 2 anos, a média de ociosidade nas refinarias brasileiras. A média não mudou muito nesses 2 anos, só que o desvio da média mudou muito aqui. Ó. Em 2019, o desvio da média estava em 9 pontos percentuais, em 2020, 18 pontos percentuais, que mostra que não parece ter uma racionalidade a gente não sabe muito bem por que essa capacidade está sendo deixada de lado. Mas depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Então, o mercado de combustíveis no Brasil tem, no primeiro elo da cadeia mercantil, tem dois agentes principais, 2 classes de agentes. A primeira classe são as refinarias, e a segunda classe são os importadores de combustíveis. Esses dois, eles concorrem pelo mercado de combustíveis. Então, o Brasil possui 17 refinarias, 14 delas são de Petrobras, e cerca de 400 importadoras de combustíveis. Tirei esse dado aqui do site da Abicom, recomendo vocês pesquisarem, visitarem o site da Abicom, que é a Associação dos Importadores de Combustíveis. Lá tem esse dado de
392 importadoras de refinarias. Mas vamos ver o papel de cada uma aqui na cadeia mercantil dos combustíveis do Brasil. Então vejam que na cadeia do combustível, essas duas partes eles dão início à cadeia. Né? Então as refinarias, por exemplo, pegam o petróleo, pode ser ou petróleo nacional ou petróleo importado, e refinam o petróleo para produzir o combustível. Já as importadoras, elas importam a gasolina pronta. Isso eu coloquei aqui um íconezinho diferente, ó, o barril é bruto e aqui o ícone diferente é o já a gasolina pronta, importada na agência importadora de petróleo, de combustível. Em seguida, eles transferem para as distribuidoras e as distribuidoras vendem para quem compra em atacado. Então, a aviação, a refrigeração, a agricultura, a indústria e os postos de gasolina que vendem para nós, consumidores finais. Então, essa é basicamente a cadeia mercantil dos combustíveis do Brasil. Os mais importantes, eu vou rabiscar aqui, esse aqui é o primeiro mais importante, esses três blocos. As distribuidoras, as refinarias e importadoras e os compradores por atacado. Esses são os três grandes blocos da cadeia dos combustíveis do Brasil. Vamos ver agora o conceito central da determinação dos preços dos combustíveis do Brasil. É esse conceito aqui de preço de realização. Isso aqui é a coisa mais importante deste tema, na minha avaliação. Então, vamos ler juntas o que é isso. O conceito de preço de realização consiste basicamente no preço do combustível na boca da refinaria ou da importadora. Ou seja, logo que sai da refinaria ou da importadora, esse é o preço de realização. Então, por exemplo, lá na refinaria, o preço de realização é composto por o preço do petróleo nacional ou importado, o preço do frete do petróleo, os custos de fabricação, né, combustível, processamento, salário, investimento, prestação, os custos de fabricação, mais o lucro da refinaria. Então, tudo isso a gente tem aqui preço de realização da refinaria. E o preço de realização da importadora vamos lá, por parte. O combustível importado, o preço do combustível importado em dólar, as taxas portuárias que a importadora paga, os portos, né, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, o frete do combustível até a importadora, mais o lucro da empresa importadora. Tudo isso é o preço de realização desse pessoal. Acontece que no Brasil, desde 2016, a Petrobras faz o seguinte: ela adota os chamados preços de paridade de importação. Essa política, né, de preço de paridade de importação. O que é isso? Consiste em atrelar o preço de realização das suas refinarias ao preço de realização das importadoras. Então, nada mais é do que o preço de realização da refinaria vai ser igual ao preço de realização das importadoras. Então, como se isso aqui fosse igual a isso aqui. Conclusão. Na prática, as refinarias Petrobras funcionam como se fossem tomadoras de preço, como se fossem meras importadoras. E aí eu queria fazer lançar uma hipótese de pesquisa para a gente, né, continuar a conversa nos momentos. Eu suponho que o custo total das refinarias brasileiras seja menor do que o custo das importadoras, resultando em um preço de realização menor do que o preço de realização das refinarias, das importadoras. Só que a Petrobras vai lá e diz: não, em vez de adotar o
meu irmão e ele fez um comentário interessante. É como se as refinarias estivessem artificialmente inflacionando o seu preço de realização para acompanhar o preço de realização das importadoras. É como se fosse uma inflação artificial, entre aspas, né, de preço. Se é que realmente os custos das refinarias sejam menores do que os custos das importadoras. Por fim, para terminar, as considerações finais. As considerações finais são perguntas. A primeira pergunta é: por que variar os preços dos combustíveis fabricados no Brasil com os preços dos combustíveis importados? Eu não sei responder essa pergunta. Por enquanto, não respondo essa pergunta e não pretendo dar essa resposta imediatamente, mas em uma futura pesquisa. O custo de realização das refinarias brasileiras é mais competitivo, ou seja, menor do que o custo das importadoras. Isso aqui é central para a gente saber se os preços que nós pagamos na bomba estão inflacionados artificialmente. Segundo e terceiro e último, por que manter tanta capacidade ociosa nas refinarias brasileiras? Para finalizar, eu trouxe aqui uma notícia da Bloomberg, que a manchete era o seguinte: importadores de combustíveis criticam Petrobras por defasagem. Basicamente, o que são os importadores, ou seja, os concorrentes da Petrobras, estão reclamando que os preços da Petrobras estão baixos, né, entre aspas, menores do que deveriam estar. Depois vocês podem dar uma olhada no slide mais calmo, ler a notícia, mas eu queria só ressaltar essa que eu chamo de, grosseiramente, obviamente, cara de pau das importadoras de reclamarem da defasagem, né, entre aspas, da Petrobras, de demorar de repassar os preços internacionais para nós, os consumidores. Bom, é isso, essa é a apresentação, posso ficar por aqui por enquanto, espero que vocês tenham aproveitado o for possível. É isso, obrigado. Valeu, Mauro. Volta aí. Maurinho. Isso. Voltou. Beleza. Vamos ver como que a gente vai explorar a tua apresentação, porque ela é uma apresentação bastante técnica, né? E acho que a gente pode tanto tratar desse aspecto técnico, quanto a gente pode partir para outros aspectos menos técnicos e mais institucionais, vamos dizer assim. Então vamos começar pela parte técnica. E aí depois eu abro para o pessoal. Você coloca lá no início, você menciona a OPEP, e aí você opta por não abordar a OPEP pela questão do tempo, da apresentação e tal. Quando a gente pensa, eu vou voltar, acho que eles não conhecem, mas eu vou voltar num autor que eu acho que você conhece bem, melhor do que eu, talvez, inclusive, que é o Daniel Yergin, que tem um livro, está travado? Aí voltou. Tinha travado. Que é o Daniel Yergin, que tem um livro chamado Petróleo. É um livrão, um livro clássico, acho que é do início dos anos 90. Um livro, sei lá, uns 500, 600 páginas, que ele vai discorrer sobre a discussão do petróleo como um instrumento também de economia política e principalmente como um instrumento de poder.
E aí acho que essa é a questão principal que eu, particularmente, queria que você falasse um pouco mais, porque inclusive é uma das formas como você explorou a questão, inclusive na tua dissertação de mestrado, né? Como que você tem uma cadeia mercantil muito dentro disso que você apresentou, mas também como que você tem uma cadeia de poder que se constrói através disso. Então, por exemplo, a própria discussão que o Jürgen propõe mais recentemente naquele A Busca, o livro dele mais recente, né? Ele vai demonstrando como que há uma mudança na matriz energética global e como que na matriz energética global em transição você também vai ter outras disputas que abrem a possibilidade de outros caminhos. Aí você tem a transição dos combustíveis fósseis para as renováveis via biocombustíveis, para as renováveis de energia solar, para as renováveis de energia eólica. É claro que não existe ainda a escala e condições delas ocuparem esse espaço, mas já existem, pelo menos no âmbito empresarial, mas também inicialmente já no âmbito estatal, alguns embates, algumas disputas, alguns modelos colocados em questão. Então, queria que você falasse um pouco, Mauro, sobre a utilização do petróleo dentro dessa lógica, tanto dos processos de industrialização do século passado, então como que o ativo petróleo ele foi importante para aqueles países que eram países produtores, mas também para aqueles países que não eram produtores, mas que eram produtores e não se industrializaram, mas conseguiram se viabilizar como exportadores, e como que essa variável ela também está muito relacionada a essa dinâmica das organizações e das disputas entre os países que são produtores e exportadores e aqueles países que são os grandes consumidores. Então, ficou aí um pouquinho esse vácuo da OPEP que eu queria que você preenchesse. Eu acho que o núcleo o núcleo do problema está nessa última parte que você falou. Tensão que já vem desde os anos 50 e 60, a tensão entre países exportadores de petróleo, que é aquela lista que a gente viu lá atrás, e países importadores de petróleo. Contextualizando para o pós-Segunda Guerra Mundial, que é uma época de reconstrução pós-guerra na Europa Ocidental e no Japão. Então, os Estados Unidos montaram conscientemente uma diplomacia do precisamos garantir o abastecimento energético para a reconstrução da Europa e do Japão. Então, os Estados Unidos construíram uma cadeia global de petróleo em cima dessa estratégia, assegurar o abastecimento de petróleo barato e contínuo para a Europa e Japão, uma vez que nós aqui dentro dos Estados Unidos já estamos bem abastecidos com as nossas próprias reservas. Eles têm reservas de produção de petróleo gigantescas. Então, o contexto pós-guerra foi montado assim. Então, a gente precisa garantir ou trazer algum país exportador para dentro dessa cadeia de poder, de garantir o abastecimento. Esse país foi, de um lado, a Venezuela, aqui para o hemisfério ocidental, né, ou seja, para a América, de outro lado, a Arábia Saudita e Irã. Então, a Arábia Saudita foi o eixo central de fornecimento energético para a Europa e Japão. E ela era, portanto, o eixo central de garantia do sistema de poder também dessa cadeia de poder do petróleo. Então, um detalhe foi que os Estados Unidos ofereceram apoio político e militar à construção do Estado saudita. Então, o Estado saudita é filho da cadeia global de poder do
petróleo, e a família real saudita também recebeu apoio político e diplomático do Estado norte-americano para se manter no poder ao longo dessas décadas, desde 1900. Do fornecimento. Só que ao longo dos anos 60... Você deu uma travadona, Mauro. Você deu uma travada quando os Estados Unidos mantiveram a família saudita no poder. Então, daí eu já pulei para o seguinte: nos anos 60 aconteceu uma tensão entre as empresas privadas de petróleo que atuavam na Arábia Saudita. Vou dar a Arábia Saudita como modelo mental, para a gente pensar o que aconteceu. E é possível generalizar esse modelo histórico para outros países petrolíferos do norte da África. Então, o que aconteceu foi o seguinte: os países, no fim dos anos 60, se rebelaram contra as empresas privadas, que eram basicamente 7 empresas dos Estados Unidos. Se rebelaram contra essas empresas e disseram: olha, agora eu, Estado saudita, quero publicar os preços do petróleo. Quero que eu seja o dono dos preços. Então, essa foi uma primeira tensão na cadeia de poder do petróleo. Foi a passagem do regime de propriedade privada das empresas para um regime estatal. E também uma mudança de sistema de precificação. No final dos anos 60, até o começo dos anos 70, foi um grande terremoto no mundo do petróleo. E que coincidiu com uma coisa que o pessoal vai ler em Relações Econômicas Internacionais, que é a chamado declínio hegemônico dos Estados Unidos, né? Que é no final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, o caldo de cultura, o caldo econômico, o caldo político daquela época era de rebeldia dos países, especialmente naquela época chamados países do terceiro mundo, rebeldia contra o colonialismo e contra os estrangeiros dominarem a soberania desses países. Então, essa foi uma primeira tensão, mas logo no início dos anos 80, no meio dos anos 80, os Estados Unidos recuperaram essa liderança na cadeia de poder do petróleo com o mercado financeiro. Então, a financiarização, que alguns também vão se familiarizar, foi uma forma de retomada da liderança na cadeia de poder do petróleo. Conseguiu disciplinar os países a não mais determinarem seu preço. Os países aderiram a um sistema de precificação por vários motivos, eles aderiram a um sistema de precificação associado ao mercado financeiro. Onde entrou o OPEP em tudo isso? A OPEP é uma organização internacional de países exportadores de petróleo. Ela foi fundada em 1960, exatamente nesse caldo de cultura de anticolonialismo e de anti-imperialismo. Então, os países fizeram um clube de países exportadores para tentar negociar com as empresas petrolíferas que atuavam nos seus países. Só que a OPEP é uma organização internacional de países muito diferentes entre si. Então, por exemplo, você tem o Irã e a Arábia Saudita, que o Irã é um país de população persa e a Arábia Saudita é um país de população árabe. Eles são rivais. Eles não conseguem, ao longo da história, negociar articuladamente no âmbito da OPEP. Então, a OPEP teve uma importância histórica curta, eu diria, que foi ali nos anos 60 e no começo dos anos 70, mas mesmo quando teve essa importância histórica, os países conseguiam extrair muitos benefícios negociando individualmente, porque as condições de poder de barganha dos países foi mudando, foi melhorando ao longo dos anos 70, até que veio a financiarização do mercado do petróleo e derrubou de novo
poder de barganha dos países. Eles tiveram que se disciplinar, se atrelar ao mercado financeiro. Então, para resumir, anos 60, aumento do poder de barganha dos países, e anos 80, declínio do poder de barganha dos países associado à financiarização da atividade econômica mundial e uma retomada da liderança econômica dos Estados Unidos no mundo. Beleza. A outra questão que eu acho que você colocou, mas também não explorou, não aprofundou, e se você quiser, acho que daria para aprofundar antes da gente ir para questões mais específicas, o exemplo que você dá da proteção, né? do hedging, dos hedge funds, enfim, de modo geral, os contratos de proteção. Como que eles são um instrumento muito utilizados por essas empresas. Você deu esse exemplo, né? Você até ali ensaiou trazer o exemplo para outra esfera que não necessariamente a do petróleo. Mas queria que você falasse um pouco sobre como que o processo dos anos 80, principalmente, da financiarização, permitiu que esse tipo de situação fosse operada, inclusive, por atores que estão fora da cadeia do petróleo. Então, a gente pensa muito nessa questão do seguro, né? Da utilização dos contratos a termo como uma forma de seguro para os agentes que estão em algum desses nódulos da cadeia. Então, sejam as refinarias, podem ser podem ser os importadores e tal, mas, então, se você quiser falar um pouco sobre isso, a gente não pode perder de vista que atores que a priori não têm nenhuma relação com a produção, com o transporte, o refinamento, a distribuição de combustíveis, de petróleo, depois de combustíveis, como que eles se aproveitam desse contexto também e em que medida eles também interferem nessa formação de preços. Isso. Então, de novo, fazendo uma linha de história. Isso que você falou é também muito importante, porque hoje o debate central do preço do petróleo no mundo. Então, voltando lá para os anos 80, os agentes descobriram que existe essa forma de se proteger contra a volatilidade de preços, que são os contratos de futuro. Esse é um financeiro chamado contrato de futuro. O que é isso? Você compra esse contrato e nesse receber petróleo daqui a isso. Então você não precisa exercer esse direito. Você pode simplesmente pegar esse contrato que você comprou por $100 o barril e daqui a 10 dias vender esse mesmo contrato por $110. Então você comprou um negócio por 100 e vendeu por 110. O que é isso? É uma forma de hedge, mas é uma forma de especulação, é um investimento especulativo, né? De comprar vender caro, comprar por 100 e vender por 110. Essa é a atividade principal desse mercado de hedge, é a atividade especulativa, comprar barato para vender caro. Então, ao longo dos anos 90, foi se percebendo houve regulamentação dos mercados, integração dos mercados, evolução da tecnologia, internet, comunicações. À medida que o mercado financeiro foi se desenvolvendo, agentes, como você disse, agentes de fora do mercado físico passaram a perceber que também podem operar no mercado de futuro de petróleo. Por quê? Por que eles podem operar lá? Porque eles não precisam receber o petróleo físico. Eles podem comprar um contrato de futuro, que é uma promessa de deixa eu só colocar para cá.
comprar esse contrato e nunca receber o petróleo, simplesmente repassar o contrato por um preço maior do que eles compraram. Então, outras instituições passaram a operar nesse mercado. Então, bancos, fundos de pensão, fundos de investimento, todo tipo de especulativa de compra e venda de Deus, o dinheiro especulativamente, não necessariamente associado ao mercado físico de petróleo. Você realmente não precisa receber o óleo físico a partir desse contrato e muitas vezes é preciso ressaltar. O mercado, a feira de compra e venda de contratos futuros, compra e venda ou negocia muito mais barris de petróleo do que o que é produzido no mundo e do que o que é negociado no mundo. Então, exportações de petróleo anuais, diárias, cerca de 42 milhões de barris por dia. Cerca de 42 milhões de barris por dia. Isso é o mercado físico. No mercado de futuros são negociados 400 milhões de barris por dia. Então, o mercado de futuros ele é inflacionário, ele está muito acima ele está muito descolado do mercado físico. Por quê? Exatamente porque essas instituições de fora do mercado físico, bancos, fundos de pensão, operam nesses mercados com fins especulativos. E aí o grande debate é se as empresas, como a gente viu no caso da Arana, atrelam o seu preço de petróleo ao preço de contrato de futuro, e o contrato de futuro é determinado por operações especulativas, então a especulação financeira é o que determina os preços do petróleo. Há um debate a respeito disso, entre a conexão, um debate a respeito da conexão entre o mercado financeiro e o mercado físico, mas muitos autores lançam essa hipótese, que coisas que não têm nada a ver com o mercado físico de petróleo definem o preço do petróleo no mercado físico, porque por causa das negociações de contratos no mercado financeiro. Olha como eu arranquei de você uma informação bem importante. Esse dado eu não tinha, mas tem tudo a ver com essa preocupação. Se você tem o mercado físico, olha isso, gente, o mercado físico podendo produzir 40 milhões e estão sendo negociados 400 milhões de barris, se você, Davi, tem a compra programada de barril de petróleo para daqui a 45 dias e tem acesso a essa informação, qual a preocupação que você tem? Se tem 40 milhões podem ser produzidos e 400 milhões estão sendo negociados. Vai ter barril para você daqui a 30 dias? Se você tem uma produção de 40 e 400 estão sendo negociados, você ficaria ou não preocupado se vai ter barril para ser entregue para você daqui a 30 dias? Muito preocupado. Se você está muito preocupado, o que você vai fazer? Se proteger. Se todo mundo que está muito preocupado resolver se proteger, qual que vai ser o preço a ser pago pelo prêmio da proteção? Muito mais alto. Porque a proteção... A proteção é um seguro. A proteção é um seguro. O seguro ele é mais baixo quanto menor o risco que você tem no produto que você quer segurar, que você quer proteger. Então, se você tem uma negociação que ela está completamente desvinculada do que é a capacidade física real, a tendência é que o preço que você esteja pagando para se proteger seja muito alto. Então, o que vai jogar esse valor dos preços artificialmente lá para cima. Provavelmente, a gente está pagando no barril do petróleo muito mais do que o custo dele operacional. E aí, Mauro, a partir dessa reflexão, eu entro na última que eu vou fazer antes de passar para o pessoal, que é aquela pergunta que você falou. Você deixou no final a primeira, eu não tenho resposta. Eu acho que você tem, você só não quis
navegar por esses mares. Mas, Gabriela, você preferia ter uma refinaria ou uma importadora de petróleo? Uma importadora. Então tá, então você tem uma importadora. Vamos ver quem que vai ter uma refinaria. A Nayara tem uma refinaria, então. Você não gosta que eu use você como exemplo, né, Nayara? Eu vou usar o Osmar, então. Posso usar você como exemplo? Então tá lá, o Osmar tem uma refinaria. O preço, o custo operacional para o Osmar refinar o petróleo e transformar em combustível, hoje, 28 de julho, é menor do que o custo operacional para a Gabriela trazer esse combustível para o Brasil. Certo? Certo. Então, no mercado brasileiro, qual que é a expectativa das pessoas? Pagar o preço mais alto da Gabriela e pagar o preço mais baixo do Osmar? Pagar o preço mais baixo do Osmar. Só que, por que o preço, porque existe a possibilidade do Osmar conseguir vender um combustível a preço mais baixo para nós aqui no Brasil? Porque o Brasil possui, explora e produz. Certo? E um país que não tem essa condição, ou não tem, ou não explora, ou não consegue refinar e produzir seu próprio combustível, o que ele tem que fazer? Comprar de alguém que faça tudo isso. Então, ele vai comprar, por exemplo, lá da Heloísa. Certo? Aí, a questão é, o Osmar está olhando aquilo. Ele está olhando que tem gente que está comprando de outro lugar porque não consegue produzir e está pagando o preço que está formado lá para a Gabriela. Então, a Gabriela, ela não vai trazer para o Brasil, porque aqui ninguém quer comprar o importado dela. Ela vai levar para quem está comprando da Heloísa, sei lá, pode ser o Breno, né? O Breno. Ela vai disputar esse mercado, ela também vai querer vender para o Breno, assim como a Heloísa está vendendo para o Breno. O Osmar vai olhar aquilo e falar, uai, por que eu vou vender mais barato aqui se o Breno está pagando mais alto esse valor lá com elas? O que você vai fazer, Osmar? Você vai vender para a gente o petróleo barato, o combustível barato, que você refina, ou você vai vender mais caro para quem está lá fora precisando? Mais caro. Mais caro. Só que você não consegue vender ele mais barato do que a Gabriela? Seu custo não é menor? Então o que você vai fazer? Você vai vender para ele mais barato que a Gabriela, só que mais caro do que para a gente. O que vai acontecer com a gente? Não vai ter combustível. O que nós vamos ter que fazer? Pagar mais caro. Por que pagar mais caro? Para o Osmar não vender lá para fora. Então, essa dinâmica, porque a gente está pensando um produto que ele está sendo consumido no mundo inteiro, como o Mauro colocou, por muita gente, em todas as regiões, com poucos produtores, poucos players que estão fazendo essa negociação. E aí quando você tem um player, como é o caso da Petrobras, que tem essa capacidade, tem uma capacidade de produção, tem uma capacidade de refinamento, se ela se operar por uma lógica estritamente do quem me pagar mais eu vendo, o que ela vai fazer? Ela vai procurar esse mercado. E é aí que vem o grande nó. Como um Estado tem que olhar para a sua empresa ou para as suas empresas exploradoras, produtoras e refinadoras. Ele tem que olhar como uma empresa estratégica, não somente como uma empresa de atuação em mercado. Porque senão é isso que vai acontecer. A discussão toda no Brasil sobre a questão da paridade internacional, ela é muito complexa e difícil por causa disso. Porque da forma que a Petrobras está pensada hoje, vem sendo pensada nos últimos anos,
Está certíssimo estabelecer essa paridade internacional, porque senão nós vamos ficar sem petróleo. Porque ela vai procurar vender para quem vai pagar mais. Por quê? Porque ela está orientada para o lucro, ela está orientada para o mercado. E essa é a orientação da empresa hoje, ela está aberta ao capital privado. Esse capital privado ele é institucional e ele é individual. E o que as pessoas que investem nela querem? Lucro. O que os gestores dela têm que buscar? Lucro. Como que elas vão ter mais lucro? Vendendo para quem paga mais. Só que qual que é o reflexo disso, o tiro pela culatra? Se ela for só atrás de lucro, vai ter desabastecimento aqui dentro. Ou a gente vai pagar mais caro. Então, a política da paridade internacional, com os preços internacionais, ela é proposta nesse sentido. Vamos subir o preço e vamos pagar mais para a gente não perder esse petróleo para fora. Agora, nós, consumidores, e o Brasil como consumidor estratégico para várias áreas, pensando na macroeconomia, não só na micro, não só na gente, em termos de preço de produtos, de inflação, de setores estratégicos, é um bom negócio para a gente pagar mais? Obviamente não. Então, a discussão de fundo é um bom negócio, uma empresa como essa, sendo orientada para o lucro? Essa que é a discussão, né, Mauro, que falta hoje quando a gente pensa a paridade dos preços internacionais. Porque a gente está num beco sem saída se a gente não mudar a orientação da empresa. A orientação da empresa sendo essa, é isso que tem que acontecer. Ou é o risco do desabastecimento. Diga aí. Não, é isso, né? Aí, no fim das contas, o Brasil acaba se comportando como um país que não produz, que não tem petróleo, como se fosse uma França, né? O importador simplesmente, né? O tomador de preço, sendo que, mesmo orientado para o lucro, mesmo com uma empresa com uma Petrobras orientada para o lucro, e aí eu hipotetizo que sim, os custos das refinarias brasileiras sejam muito menores do que os custos das importadoras, porque as importadoras simplesmente compram o combustível pronto, e nós temos a condição de fazer input de petróleo barato. O petróleo pré-sal é um petróleo relativamente barato de extrair do chão, do solo, lá, né, pré-sal, e de alto nível. O petróleo de alto nível. Então, os nossos custos são competitivos. Então, é possível ser uma empresa lucrativa sem aqui a minha hipótese, tá? A gente ainda não fui atrás dos dados para confirmar isso, mas é possível ser uma empresa lucrativa e competitiva. Mas, enfim, muitas coisas relacionadas à associação de importadores, quem são os importadores, combustíveis, que tipo de acesso essas pessoas têm ao governo, enfim, tudo isso, né, por trás. E aquela última questão que você colocou sobre a capacidade ociosa, eu acho que vale a pena você ir atrás desses dados, Mauro. Qual é a média de capacidade ociosa da indústria brasileira no geral, e talvez em setores, né, de média, alta complexidade, também para fazer algo mais próximo, porque eu tenho a impressão que eu já vi dados que isso não é uma fuga do padrão brasileiro. A capacidade ociosa da indústria brasileira é altíssima em vários setores. Os nossos níveis de produtividade são realmente baixos, então eu acho que é um pouco um padrão do que outros setores apresentam também por aqui, só que nesse caso é um setor estratégico, né, que leva a esse custo todo que a gente está vendo. E o detalhe, o Brasil está em declínio de consumo, né? Então não tem gente para comprar esse combustível, né? Então faria sentido
Assim, a gente não cresce há muitos anos, né? 10 anos que nós não crescemos, então o consumo está estagnado, então não tem gente para comprar esse combustível. Faria sentido que toda a indústria nacional esteja com capacidade ociosa e também a indústria de combustível. E aí, gente, questões, perguntas, colocações, provocações? Quanto que está o preço da gasolina? Quanto está o preço da gasolina em Foz, Marinho? Eu não estou em Foz, Ah, estou em voltou para Campinas. Campinas, na verdade. Quanto que está lá em Foz e quanto que está em Campinas? Não sei, aqui em Campinas está a 5,60. Aqui Você está. vê que eu estou sabendo bem, né? Mas eu peguei uma tabela aqui para mostrar, esqueci de mostrar. Aqui chegou a 5,15. E aí, gente, nada? Dúvidas, questões? Vamos vender a Petrobras, vamos fechar a Petrobras, vamos ocupar a Petrobras, vamos abrir para Saudi Aramco. O que é capacidade ociosa, Mauro? Faltou uma notinha de rodapé lá no seu. Poxa, olha aí, cara. Capacidade ociosa é a capacidade que a fábrica deixa de usar. Por exemplo, a fábrica, qualquer fábrica, vou dar aqui um modelo. A fábrica pode produzir 100 unidades de produto, mas produz só 60. Por que está deixando de produzir 40 unidades de produto? Essas 40 são a capacidade ociosa, a capacidade que a fábrica deixa de usar para produzir o seu produto. E aí, então, por exemplo, essa capacidade ociosa ela pode ser fruto de um turno por dia e mais 2 dias no final de semana que não são utilizados. Ela pode ser fruto de um determinado equipamento que poderia produzir mais, mas por falta de especialista nele, ele está produzindo menos. Pode ser essa Tem vários motivos. pode ser por uma quantidade grande de erros que o controle de qualidade identifica e acaba parando o processo no meio. Aí você tem uma série de possibilidades que torna uma parte daquela produção toda que poderia acontecer ociosa. E isso pode ser também por conta da economia estagnada. Então, se você não tem pessoas comprando, sei lá, o que a gente pode estar produzindo aqui na nossa região. Vamos lá na Donana. A Donana pode estar produzindo, ensacando, sei lá, 5 toneladas de feijão, mas a galera está sem dinheiro e não está comendo feijão, está comendo só arroz. Então, diminuiu o consumo de feijão, eles vão diminuir a produção também. Só que eles têm capacidade instalada, né, que é a contrapartida da capacidade ociosa, para essas 5 toneladas. Mas eles estão só, sei lá, produzindo 2 toneladas. Então aí você tem essa diferença. Pode ter muitos motivos, né? Tem regiões que você tem capacidade ociosa porque você não tem energia elétrica totalmente disponível para isso. Então você tem um teto de consumo de energia elétrica. Aí você tem a discussão, inclusive, muito em torno lá da... Não vou nem abrir essa discussão aqui, mas da usina de Belo Monte tinha a ver com isso. Então, como que a usina de Belo Monte, ela... né, tem essas duas discussões. Como que ela era necessária para ampliar a capacidade de indústrias que estão lá na região norte. E 2, como que a própria usina de Belo Monte tem uma capacidade ociosa porque em algumas épocas do ano não tem a quantidade de água necessária para ela. Então você tem vários motivos. Né? O que mais, gente? Nada? Nada, não é um tema que chama a atenção de vocês? Naquela questão que você falou também da capacidade da Petrobras, onde que o governo entra nessa relação de diminuir o preço, a questão de aumentar? Onde que o governo... Da competitividade e dos lucros. Onde que o governo pode fazer? A gasolina estava alta, o governo interferiu para poder baixar? Como que...
E aí, Mauro, quer falar isso um pouco sobre o papel do governo? Você não ouviu? Você quer falar você? Não. Consegui reformular a pergunta direito. Mas Como o governo entra nessa? ela quer saber o papel do governo nesse arranjo todo. Quer dizer, se tem uma possibilidade de atuação do governo e qual seria? Então, a Petrobras é uma empresa pública. Como empresa pública, quem define o presidente e diretor da Petrobras, quer dizer, é uma empresa mista, né? E aí, assim, os 100% da propriedade da Petrobras, 50% mais um, 50% mais um é do governo. Então, o governo tem o poder de decidir o presidente da empresa, da Petrobras. Por que a gente está a Petrobras? Porque a Petrobras fornece 90% do combustível que a gente consome. Então, a Petrobras tem um poder de definição muito grande. E daí o governo tem o direito de escolher o presidente máximo da empresa. Claro que a empresa tem outros gestores, tem um conselho de diretores lá, e os acionistas privados da Petrobras também apontam presidente, diretor disso, daquilo, finanças. E aí o que acontece? A Petrobras tem um conselho de diretores que se reúne periodicamente, mensalmente, cada trimestre, para dizer: vamos determinar o preço das nossas refinarias em X. Então, as nossas refinarias Petrobras, eu mostrei ali no slide, que a Petrobras tem 14 refinarias, muito grandes, todas as 14, relativamente, muito grandes. Então, a Petrobras diz, com aquele reunião lá daquele conselho: o preço do nosso combustível, o preço de realização do nosso combustível vai ser X. Então, fiquem atentos no noticiário, que periodicamente sai notícia da reunião lá do Conselho de Diretores, determinando o preço do combustível nas refinarias da Petrobras. Então, o que acontece? O governo tem o direito de estabelecer o presidente da empresa e, portanto, tem o direito de direcionar a política da empresa. Só que, é claro, é um balanço político muito frágil. Porque, por um lado, o governo tem o direito de estabelecer a política de preço da empresa, mas, por outro, o mercado financeiro e os acionistas privados podem reclamar de ingerência do governo na empresa. Então, pode haver um choque entre os direitos dos agentes privados e entre o direito do acionista majoritário, que é o governo. Eu sei que você não pediu, mas eu vou dar a minha opinião, que o governo deveria privilegiar os direitos, o interesse dos cidadãos brasileiros. O interesse dos cidadãos brasileiros é uma faixa de preço controlada, uma faixa de preço dos combustíveis, pelo menos, estável, né? Não fique aumentando a cada mês, para que haja uma mínima previsibilidade dos preços do nosso bolso, né? Enfim, porque os preços dos combustíveis afetam todos os outros preços. Né? Então, essa é a minha opinião, esse balanço entre interesse dos cidadãos e interesse dos acionistas privados. Tinha mais duas questões que você quer vir fazer aqui. Segundo os dados que você mostrou, a maioria das refinarias são da Petrobras, certo? Aí eu estava pensando, se aumentar os números de refinaria, que não seja da Petrobras, faz com que esse mercado seja mais competitivo. E aí eu estava pensando, seria uma solução aumentar o número de refinarias para com que a Petrobras diminua o preço dela?
Então, muito dos nossos problemas de preço está associado à estrutura industrial, à estrutura de fabricação de combustíveis no Brasil. Então, se nós temos só 17 refinarias ao todo, né, só 14 da Petrobras, para um país desse tamanho, né? Por exemplo, o MS não tem refinarias. O MS tem que comprar combustível de São Paulo ou Paraná. Então, é claro que se um dos nossos problemas de falta de refinarias. Falta de refinarias. Não só em quantidade, mas em qualidade também. Tá? Não só para produzir gasolina, mas também para produzir querosene de aviação, para produzir lubrificantes de alto valor agregado, enfim, todos os derivados do petróleo têm altíssimo valor agregado e nós deveríamos ter. Então, é um problema de desenvolvimento industrial. Né? Existe um discurso, principalmente do atual governo, justificar o Hermes, você tem o microfone? Foi mal. Está dando retorno. Esqueci. Justificar essa política dizendo que vai haver, o setor privado vai fazer investimentos nas refinarias, mas isso não aconteceu ainda, isso não está acontecendo. Está acontecendo o contrário. As nossas refinarias estão ficando obsoletas em quantidade e em qualidade, e a gente está transferindo demanda de gasolina, de combustível para os importadores. Então, isso que você falou é o centro do problema. É o centro é o diagnóstico central, né? É falta de unidade de produção de combustíveis. Quem mais? Também tinha levantado a mão lá. Não tinha levantado a mão. Oi? Eu tinha levantado. Então, eu tenho duas perguntas. Uma é mais em relação ao cenário real e outra é uma especulação. Não sei se foi respondido e eu não consegui reter, mas você tinha falado que a produção do petróleo no Brasil, ela daquela parte da densidade, ela é muito leve, né? O petróleo é muito fácil de ser extraído. Então, ele é valorizado porque ele tem menos custos, né, para ser extraído. Então, minha pergunta seria por que, apesar disso acontecer, do nosso petróleo ter essa qualidade, ele não ser muito exportado, o Brasil não estar entre um dos maiores exportadores de petróleo. E a especulação em si é a questão de que o petróleo ele é um recurso finito, né? Então ele tem ali uma data de validade, apesar dela estar longe, né? Seria uma pergunta de como que seria o cenário se ele acabasse? O mercado financeiro em si, a mudança entre ali os países que oferecem outros tipos de energia alternativos ao petróleo, como essa relação ela mudaria, se o dado que você apresentou dos países exportadores, eles trocariam de lugares, apareceriam novos países, é isso. Boa. Se vira aí. Começar pela última pergunta. Então, sim, a gente prevê ainda que o petróleo dure ainda por muito tempo como principal insumo energético do planeta, mas já existe essa discussão que você está fazendo, né, de substituição da matriz energética. Se o petróleo acabasse hoje, a gente precisaria voltar a uma época de utilização do carvão, né, do carvão mineral, como não seria, claro, estou entrando aqui no seu exercício mental, né? Não teria como o petróleo acabar hoje, mas se acabasse a gente voltaria para uma utilização de carvão mineral. O Brasil seria um grande importador de carvão mineral. Todos aqueles países lá do Oriente Médio, ou Pérsico, sairiam do cenário energético e a Europa voltaria a ter uma preeminência energética, porque a Europa é grande produtora de energia
atômica, nuclear, e grande produtora de carvão mineral. Então, a primeira pergunta eu esqueci. Pode repetir, por favor? Era sobre a qualidade do... Será que tá? Não. Eita, nem percebi isso. Tá, agora eu tô me ouvindo. Era sobre a produção do petróleo no Brasil, o tipo ele é valorizado, né? Então, porque mesmo ele sendo valorizado, a gente não tem um espaço, não, uma posição elevada na importação, na exportação. Então, o Brasil é grande exportador de petróleo, só que a gente tem um limite, porque a gente também consome o nosso petróleo. Nosso petróleo é um petróleo muito bom, nós somos grandes exportadores, só que as nossas reservas são grandes, mas limitadas em relação, por exemplo, à Venezuela, à Arábia Saudita, a outras grandes reservas. Então, o Brasil é grande exportador de petróleo, mas o nosso petróleo nós usamos e a gente não tem um volume tão grande de reservas para ser um exportador de petróleo gigantesco. Mas depois vocês vão estudar a balança comercial, se é que já estudar, né? O petróleo é o nosso segundo produto mais exportado. O petróleo é o segundo ou terceiro maior bem de exportação do Brasil na nossa balança comercial. Então, o petróleo é um produto importante no comércio exterior brasileiro. Mas o que eu diria é o seguinte: a exportação de petróleo em si, ela traz benefícios econômicos à medida que o preço do petróleo seja satisfatório, né? Mas é muito mais, do ponto de vista econômico e de desenvolvimento econômico, refinar o petróleo aqui, aumentar a nossa produção de petróleo, aumentar aumentar o valor agregado dos nossos refinados, produzir lubrificantes, produzir combustíveis de alto rendimento, do que exportar o petróleo bruto. Então é muito mais benéfico concorrer no mercado de combustíveis ou derivados do que concorrer no mercado de petróleo bruto. Eu lembrei de outra coisa que você perguntou, que tem a ver com a transição de matriz energética. É claro que isso vai acontecer um dia. E as grandes potências mundiais, como China e Estados Unidos, já estão se planejando estrategicamente para quando isso ocorra, para não esperar acabar o petróleo. Então, as grandes potências mundiais não vão esperar acabar o petróleo para promover a transição energética. Eles vão, na minha avaliação, eles estão forçando uma transição energética, porque uma futura tecnologia pode ser mais estrategicamente competitiva. Então, quem chegar lá antes na transição energética vai ter uma vantagem competitiva em relação ao seu adversário. Então, se a China chegar na transição energética antes, vai ter uma vantagem competitiva muito grande em relação aos Estados Unidos, porque vai diminuir as importações de dependência da Arábia Saudita, vai diminuir a dependência de importações de petróleo do Brasil, por exemplo. Então, quem conseguir fugir dessa dependência vai ter uma vantagem estratégica muito grande. Então, a outra opinião minha, comparação minha, é que a Petrobras também, o Brasil também, como um país que deveria aspirar a ser uma potência energética, pelo menos também deveria incumbir a Petrobras de planejar uma transição energética através da própria Petrobras, que seja essa transição energética para qualquer outro combustível, hidrogênio líquido, não sei, não entendo dessas partes mais técnicas, mas incumbir a missão da Petrobras de pensar estrategicamente desse jeito, né? Não só ficar produzindo lá petróleo bruto e exportando. Só para pegar um gancho, Mauro, nisso, é que acho que lá no começo faltou também falar, né, o que
que pode se desdobrar através do petróleo, né? O que pode ser produzido a partir tendo petróleo como matéria-prima. Mas, pegando esse gancho, o Brasil há muitas décadas, há mais de um século, um dos grandes exportadores de café. E o Brasil não tem uma marca de cafeteira internacional. Não existe uma cafeteira brasileira. Então, se você pensar quem são os grandes, essas cafeteiras de café expresso, essas de café especial e tal, quem tem o domínio dessas tecnologias não tem um grão de café plantado no seu país. Então, a questão não é necessariamente a nossa capacidade de exportar o petróleo, mas é de utilizar o petróleo para construir uma cadeia produtiva de exportação de bens que tenham, como o Mauro falou, um valor agregado nele, um valor adicionado, né? Acho que essa é a situação. E sobre nisso aí... Não, perdão, pode... Não, pode falar. Você quer dizer que a Petrobras é uma grande competidora global em industrializado, em bens refinados. Então, a Petrobras é uma grande produtora de lubrificantes, de combustíveis. Por exemplo, só para dar um exemplo que para mim é visível, né? Por exemplo, na Fórmula 1, a Petrobras fornece lubrificantes e combustíveis para uma equipe da Fórmula 1. Nisso, a Petrobras compete com a Shell, compete com a Mobil em fornecimento de lubrificantes de altíssimo rendimento. Isso é valor agregado, é pesquisa científica, é tecnologia aplicada. Não é o petróleo bruto in natura. Aí tem a parte de boa parte desse petróleo que o Brasil exporta, depois ele importa combustível através das importadoras. Então, na verdade, a gente exportar, seria até algo interessante, acaba gerando um déficit lá na nossa balança comercial, porque depois a gente está importando um produto final que é mais caro do que o que é exportado. É como se a gente pensasse, por exemplo, na exportação de soja em grão como o principal objetivo e depois a gente tivesse que importar o óleo de soja. A gente estaria pagando pelo mais alto pelo produto que é importado depois. E sobre a transição energética, não sei se vocês têm acompanhado um pouco isso, mas a quantidade enorme aí de novas empresas, novos empreendimentos de energia solar. Aqui em Dourados, toda semana é uma Drogasil nova e uma empresa nova de energia solar. A Drogasil tem mais. Você pisca o olho, tem uma Drogasil e elas ficam prontas muito rápido, né? Ficou uma pronta aqui em 15 dias, mas a do Leve Max eu vi ficou pronta mais rápido ainda. E acho que tem uma agora no Zé Corrida aqui em cima. Todo dia tem uma Drogasil nova. Mas as lojas de energia solar tem mais, em maior quantidade. Os equipamentos chineses, todos. Você vai cotar e vai ver qual que é a marca dos equipamentos, sempre chineses, marcas diferentes, que são representadas por empresas brasileiras diferentes, mas sempre com tecnologia chinesa. Então, no sentido do que o Mauro falou, em alguma medida eles já estão disputando aquilo que vai acontecer lá na frente. Porque hoje você pensa, mas você não tem um mercado extremamente competitivo que dê conta de todas as demandas? Não tem. Mas a gente vai precisar construir ele lá na frente. Então, o acumulado tecnológico que a China vai ter quando isso se tornar a regra lá na frente vai ser muito maior do que, por exemplo, se a indústria brasileira quiser fazer isso. Ou de um outro país que venha querer competir com a China lá na frente. Então, o acumulado tecnológico vai ser um custo muito grande para os concorrentes. Provavelmente, o que a China faz hoje, daqui a 30 anos, quem estiver entrando no mercado vai ter condição de entregar o que eles fazem hoje. E eles já vão estar numa produtividade muito mais alta, um desenvolvimento muito maior. Então, essa disputa já está, de alguma forma, acontecendo nesses outros campos, né, da energia limpa, da energia verde, tudo mais.
E como que chama aquela de Cascavel? É Ilumisol, né? Na marca de Cascavel. Eles são. A Ilumisol, eu sei que é gigante aqui no Brasil em termos de representação comercial, e eles estão começando agora a produzir os primeiros equipamentos deles para tentar. Só que assim, eles não produzem o todo, né? Eles estão começando a produzir uma parte de todo o equipamento para tentar ser menos dependente da importação da China. Alguém mais, gente? Matheus, chega aí. Ô Mauro, quantos anos tá o seu irmão lá de Cascavel? Mauro? Oi? Seu irmão menor tá com quantos anos? Meu irmão menor tá com 15. E ele já tá manjando daquele jeito que ele te fez aquela pergunta do petróleo? Não, não foi esse. Fala aí, Matheus. Foi meu irmão 27. Tá me ouvindo? Tranquilo? Agora eu tô. Só um pouquinho, Pedro. Foi? Tá meio. Eu tava falando. Turbulência? Pode falar. Boa noite. Esses dias, isso acredito que nesse final de semana, eu estava conversando com um rapaz, ele saiu da Venezuela por conta da crise, e uma coisa que eu achei bem interessante é que por mais que a Venezuela seja o país do mundo que mais tem petróleo, ele simplesmente não aparece quando a gente fala de petróleo, e isso eu acho bem interessante. Mas quando a gente comentou com ele o preço do combustível no Brasil, ele se espantou, ele achou que estava barato. Ele falou, pô, então vocês têm o combustível mais barato do mundo, porque acredito que na cabeça dele ele converteu para o dólar. Porque esses dias, se não me engano, eu vi lá nos Estados Unidos, estava tipo $5 o galão, que é 3 litros. Então, quer dizer, 1 litro estava mais de $1. No caso, a gente aqui, o nosso combustível está mais barato que $1. Só que, mas o problema que eu vejo, então, é que a gente não ganha em dólar. Essa é a grande questão. A gente paga em real, que está desvalorizado em relação ao dólar. Então, o problema da gente pagar tão caro no Brasil, em parte, não estaria ligado à questão da desvalorização da nossa moeda e fraqueza da nossa economia, no geral. Tipo, pelo real ser uma moeda muito fraca, a gente tem que pagar muitos reais pelo mercado internacional, porque mesmo poucos dólares são muitos reais pra gente, e esse custo repassado pra gente fica muito caro na nossa moeda. Ô Mauro, só antes de você começar a responder, eu mandei no e-mail de vocês, agora no final da tarde, alguns links, e um deles é uma matéria da BBC News Brasil sobre os preços da gasolina no mundo inteiro. E aí é um vídeo acho que de 9 minutos, eles fazem esse exercício de mostrar aonde ela é mais cara, onde ela é mais barata e onde que o Brasil está nisso tudo. Ele não é nem das mais caras e nem das mais baratas, ele está bem na média, bem no meio desses valores aí. Mas olha lá, Mauro, e fale da Venezuela, você que é um venezuelista de pesquisa de... Sim. Por partes, sobre o eu começo. Então, tudo isso que a gente vem falando aqui deságua na sua pergunta, que é a condição produtiva da nossa economia, o nosso parque produtivo industrial e, por consequência do nosso parque produtivo, o valor da nossa moeda, o valor da nossa moeda em relação ao dólar. Por exemplo, se a gente exporta petróleo bruto e tem que importar combustível, o combustível ele tem um valor agregado maior do que o petróleo bruto. Então, se a gente exporta petróleo bruto e compra combustível, a gente está em déficit. Isso é o que acontece de fato na nossa balança comercial. A gente está em déficit, não que a balança comercial esteja em déficit, né, gente? Não é exatamente isso, mas a gente está em déficit nesse ponto de exportar bens in natura e importar bens de valor agregado. Isso significa que a gente tem que comprar mais dólar só para... Eu estou falando
da parte comercial, né? Sem contar a parte de remessa de lucros, enfim. Comprar dólar, isso valoriza o dólar, então transfere toda a inflação de preço para dentro da nossa economia. Então, é isso. Isso aqui, a gente falou de várias formas a mesma coisa. Né? Na pergunta anterior sobre a insuficiência de refinarias, então, generaliza isso para toda a economia nacional. A falta de capacidade produtiva de bens de valor agregado e também de exportação de bens de valor agregado que definem a nossa moeda e aí transfere a inflação do dólar para a nossa economia nacional. Então, sim, basicamente, essa é uma janela, é uma forma de olhar para esse problema, né? Que fraqueza da moeda nacional, a gente ser obrigado a pagar mais caro relativamente, né, por causa do dólar, e não só no combustível, mas no trigo que a gente importa também, e inúmeras outras coisas que nós importamos, a gente é obrigado a dolarizar nosso consumo, né, por causa da fraqueza, do subdesenvolvimento do nosso parque produtivo. Que é exatamente o que aconteceu com a Venezuela. Exatamente. O Brasil não vai virar uma Venezuela. O Brasil já claro, está fazendo uma piada, né? Mas, grosso modo, nós temos um parque produtivo muito mais desenvolvido que a Venezuela, mas com uma dualidade semelhante à Venezuela, que é debilidade produtiva e dependência externa. Desde 1990, a Venezuela não consegue resolver o problema da desindustrialização, especialmente no campo do petróleo, porque vem caindo de produção. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta, a maior reserva de petróleo do planeta é da Venezuela, não é da Arábia Saudita. E eles não conseguem produzir por causa da desindustrialização que vem desde o final dos anos 80. Por vários motivos, não preciso explicar aqui, porque tem muitos detalhes, mas o mesmo problema que nós temos, que é a falta de desenvolvimento industrial. Nem as reformas liberalizantes dos anos 90 conseguiram resolver esse problema, e nem o chamado socialismo do século XXI também não conseguiu, e não se propôs a resolver esse problema da debilidade do parque produtivo nacional, né, de industrialização, de valor agregado nacional, em vez de importar valor agregado e aí deteriorar o valor da sua moeda e transferir inflação para dentro da economia nacional. Né? De novo, guardadas as proporções, guardadas todas as diferenças, o modelo geral de dualidade de desenvolvimento no Brasil, na Venezuela e na Argentina é muito historicamente semelhante. Não é uma comparação grosseira, tá, gente? Por favor. Mas é só um modelo de análise, para a gente ter uma ideia. E você tem a queda no consumo, nas exportações também, por conta dos embargos políticos, né, Mauro? E essa também é uma variável para não... Quando você faz o recorte dos últimos anos... Oi? Sim, mas a coisa vem de antes, né? Sim. Vem dos anos 80. Por isso que eu não mencionei esse elemento, mas que sim, é importante. Tanto que volta a subir agora, nos últimos meses, justamente em função da guerra na Ucrânia, de uma demanda maior de combustível de outras origens que não seja o gás russo, né, do aumento do preço, de modo geral, dos combustíveis, o próprio governo Biden retomando a compra de petróleo venezuelano, mesmo nesse contexto político atual deles. O que mais, gente? Nada mais? Vamos nos despedir de Mauro, então. Certo, Mauro Sérgio? Quer deixar alguma palavra de incentivo aos seus calouros? Procurem se manter
Procurem se manter atentos ao noticiário. Procurem se manter atentos ao noticiário petróleo, combustíveis, agora que eu acho, vocês entendem alguma coisa, né, básica, importante. Se é que não, já não conheciam mais do que eu. Só isso. Obrigado, Hermes, mais uma vez pelo convite. Boa noite. Beleza, Mauro? Beleza, gente? Valeu. Isso aí é nóis.